Boa tarde, meu nome é Catarina, como o Dr. Erlander já me apresentou, e foi-me lançado o desafio de vir falar sobre o transplante halogénico e na era da imunoterapia nas leucemias agudas. Eu vou-me focar mais especificamente na leucemia linfoblástica aguda, que é uma doença rara que ocorre predominantemente na população pediátrica, mas tem um segundo pico de incidência nos adultos acima dos 60 anos. Esta leucemia é uma neoplasia do sangue que se caracteriza pela proliferação de células indiferenciadas, mais frequentemente de linhagem B. O prognóstico e o tratamento vão variar muito das características do doente, vão depender das características da doença e também da resposta ao tratamento, às primeiras linhas de tratamento que nós oferecemos. E eu gostava de introduzir aqui um conceito que vai ser importante para perceber parte do tratamento à frente, que é, já devem ter ouvido falar de DRM, doença residual mínima ou doença residual mensurável. É um conceito portanto, a doença residual mínima consiste numa pequena percentagem de células de blastos de leucemia que continuam presentes e que só são detectados por métodos laboratoriais mais especiais com grande poder de ampliação, ou seja, pelo hemograma ou pela microscopia olhamos para a medula óssea e não vemos blastos, mas quando usamos estes métodos de ampliação vemos que existem pequenas quantidades de células de blastos que ainda continuam lá. E isto é importante porque esta pequena quantidade de células presentes está relacionado com uma grande probabilidade de haver uma recaída no futuro e, portanto, uma DRM positiva é o melhor preditor de recaída que nós temos atualmente. O tratamento. Temos várias opções de tratamento. A quimioterapia convencional é logo a nossa primeira abordagem, é o que mais utilizamos. A terapia convencional utiliza uma série de fármacos, uma combinação de fármacos, cujo objetivo é eliminar as células da leucemia, mas como não é dirigido às células da leucemia, acaba também por ter toxicidade secundária, efeitos secundários, porque elimina também as células saudáveis. E aqui temos os enjoos, temos as diarreias, temos as febres, temos as necessidades de transfusão por anemia, baixa de plaquetas e temos também, por exemplo, a queda do cabelo. Temos a radioterapia, temos fármacos dirigidos a mutações específicas, como por exemplo o cromossoma Filadélfia, temos o transplante de medula óssea e a imunoterapia, mais recentemente, quer seja por anticorpos, quer seja por terapia celular. E é nestes dois pontos que me vou focar mais. Tanto o transplante como a imunoterapia se destacam aqui da quimioterapia convencional porque são mais, ou seja, utilizam o sistema imunitário a favor para combater as células da leucemia, ao contrário da quimioterapia convencional. Portanto, o transplante halogénico foi a nossa grande primeira opção curativa que apareceu por volta dos anos 70 e perdura até aos anos 2. Só mais recentemente, em 2014, é que começaram a aparecer os anticorpos, o blinatumomab, o inotuzumab no início de 2017 e depois, em 2018, deu-se o boom com os CAR T-cells e agora temos dois tipos de CAR T-cells disponíveis para a leucemia linfoblástica aguda. Então, muito resumidamente, como é que estes fármacos, estes anticorpos, são usados com o sistema imunitário? Temos o inotuzumab, que é um anticorpo que carrega juntamente, conjugado, carrega um fármaco ligado a ele e que vai se ligar a um marcador das células da leucemia, o CD22, e ao ligar-se a estas células, depois vai libertar o fármaco para dentro da célula e este fármaco vai provocar a morte do blasto da célula leucémica. Já o blinatumomab também é um anticorpo, mas este é biespecífico, ou seja, vai-se ligar a dois marcadores. Vai-se ligar ao CD19 presente na leucemia e depois vai-se ligar ao CD3, que identifica os linfócitos T, que são células do sistema imunitário, cuja função é reconhecer células defeituosas ou externas, como vírus, bactérias, e, portanto, combater pequenos defeitos que vão aparecendo ou pequenas infecções que vão aparecendo. Portanto, o blinatumomab liga-se ao blasto, através do CD19 e depois ainda atrai a célula T e vai fazer com que esta célula T reconheça o blasto como defeituoso, como uma célula que não deveria lá estar e vai ativar e vai acabar por destruir o blasto. As CAR T-cells também utilizam o nosso próprio sistema imunitário, também utilizam células T, mas de uma forma um pouquinho mais complexa. Portanto, o doente
portanto, são colhidas as células T do doente por um método especial. Estas células T depois vão para um laboratório em que vão sofrer uma modificação genética para começar a reconhecer especificamente as células blásticas, as próprias células blásticas, ou seja, vamos incorporar um marcador da leucemia do próprio, um marcador específico, e depois é por isso que ele se chama depois células T com receptores de antigênio quimérico porque foi modificado em laboratório. Depois, estas células, depois de serem produzidas, modificadas, são amplificadas, multiplicadas para termos em volume suficiente e são novamente depois infundidas na corrente sanguínea do doente, e quando elas entram na corrente sanguínea e veem células da leucemia, vão identificá-las especificamente a elas e vão destruir e provocar a destruição. Portanto, com estes 3 mecanismos que eu vos falei, conseguem perceber que, efetivamente, o mecanismo de ação é completamente diferente da quimioterapia convencional e, portanto, os efeitos secundários também vão ser diferentes. Que mais frequentemente se ouve falar e mais frequentemente também acontece, é o chamado síndrome de libertação de citocinas, que é muito semelhante a sintomas gripais, um bocadinho mais grave, mais exacerbado, febres altas, hipotensão, cefaleias, mal-estar geral. O transplante. O transplante também utiliza o sistema imunitário, mas de uma forma diferente. Pode ser transplante autólogo, ou seja, eu estou doente e dou a mim mesma as minhas células saudáveis para repovoar a minha medula óssea. Ou então, pode ser um alogénico em que vou utilizar células de um dador de outra pessoa que tem células saudáveis para repovoar a minha medula óssea. O transplante, o objetivo, portanto, o que acontece é que temos uma leucemia, entramos em remissão completa, portanto já não temos células da leucemia e depois vamos para transplante. E no transplante vamos receber um segundo esquema de quimioterapia, normalmente mais curto no tempo e mais fácil, cujo objetivo não é eliminar as células da leucemia, mas sim fazer uma limpeza, por assim dizer, da nossa medula óssea. De maneira que, no dia imediatamente a seguir a terminarmos esse regime de condicionamento, que é assim que lhe chamamos, conseguimos introduzir as células saudáveis do dador. Estas células saudáveis são células-mãe, com capacidade de se diferenciarem nos diferentes componentes do sangue e, portanto, vão diretamente para a medula óssea, vão preencher a medula óssea, vão começar a crescer, a diferenciar-se e, de certa forma, vamos ter sangue novo sem presença de leucemia. Além disso, e é aqui que entra o sistema imunitário, vamos ter também um novo sistema imunitário, que vai ter uma componente muito importante no combate à leucemia, em que este sistema imunitário, se houverem células de blastos que tenham ficado escondidas, que não tenham sido eliminadas porque são resistentes, o nosso novo sistema imunitário vai conseguir identificá-las como estranhas e vai combatê-las. E aí temos o chamado efeito enxerto contra leucemia. Portanto, a eliminação da leucemia atua destas 2 formas. É um processo demorado e que traz algumas complicações e a principal aqui é a doença de enxerto contra hospedeiro, que é quando o sistema imunitário perde um bocado, o novo sistema imunitário perde um bocado a regulação, por assim dizer, e começa a reconhecer os nossos órgãos, como estranhos e não como familiares. E então, sempre que vamos fazer um transplante alogénico, associamos uma terapêutica imunossupressora que vai sendo nivelada conforme o dia-a-dia, conforme os sintomas e os níveis que nós formos vendo em análises. Portanto, para ajudar a controlar o sistema imunitário de forma a não haver doença de enxerto contra hospedeiro. E, portanto, esta imunossupressão depois vai sendo ajustada ao longo do tempo, conforme as coisas foram correndo e podem mesmo vir a ficar livres de qualquer tipo de tratamento. O primeiro ano, 2 anos, são anos complicados, porque é onde há maior risco de doença de enxerto contra o hospedeiro, risco de rejeição e também de doenças, infecções oportunísticas, porque estamos a fazer imunossupressão, a baixar o sistema imunitário. Relativamente ao dador de transplante alogénico, este pode ser aparentado ou não aparentado. Aqui o que importa é que haja compatibilidade, principalmente das proteínas HLA, que se ouve falar bastante, porque o HLA são proteínas que existem em todas as células do nosso organismo e são essas proteínas que ajudam o nosso sistema imunitário a reconhecer aquilo que é nosso daquilo que é externo.
Portanto, quando eu receber um transplante de medula óssea, eu quero que seja o mais parecido de compatibilidade comigo, que é para o novo sistema imunitário não olhar para o meu intestino, para o meu estômago, para os meus olhos e dizer, tu não és meu, vou-te atacar, vou fazer doença de enxerto contra o hospedeiro. Portanto, é aqui que também se prende a dificuldade que é em arranjarmos um dador compatível. É difícil, não é fácil. O dador pode dar as suas células saudáveis através de medula óssea, ou seja, faz um aspirado do osso, mas mais frequentemente, o que é mais utilizado e mais fácil, é através do sangue periférico. Ele fica ligado a uma máquina muito parecida com a da hemodiálise, em que essa máquina da Ferase tem capacidade de tirar o sangue do dador e dentro da máquina reconhece os diferentes componentes de sangue e vai fazer uma separação daquilo que quer e daquilo que não quer. Aquilo que não interessa para o transplante é devolvido na hora ao dador e depois fica tudo, as células que interessam ficam guardadas num saco que é conservado e é guardado durante tem uma duração muito prolongada no tempo. O doente, portanto, eu tinha-vos dito, o doente passa o processo da quimioterapia e entra em remissão completa e vai depois para o serviço de transplantação e aí fica internado e começa a fazer o tal regime de condicionamento com o objetivo de esvaziar a medula óssea das suas células. E depois, no dia 0, é o que nós consideramos o dia 0, o dia do transplante, que é imediatamente a seguir a terminar a quimioterapia, recebe a infusão das células de dador, que é muito parecido, muito semelhante a uma transfusão de sangue ou de plaquetas. Portanto, resumidamente, vamos falar da atualidade. Como eu vos tinha dito, o desafio são, portanto, a leucemia linfoblástica aguda, cerca de 80 a 90% dos doentes atingem uma remissão completa. O grande desafio está em que 50% dos adultos acaba por recair. E depois aqui é uma doença difícil de tratar. E com estes novos fármacos que apareceram, vimos que temos melhores resultados para atingir a segunda remissão completa e também uma DRM negativa. Depois temos que perceber como é que podemos escolher estes novos fármacos e opções terapêuticas que eu vos falei, porque depende da disponibilidade de dador de medula óssea ser ou não compatível connosco, depende da idade do doente, das comorbilidades que tem, depende dos marcadores da própria leucemia, se expressa mais CD19, se expressa mais CD22, depende assim de uma série de variáveis. As indicações formais que nós temos, como eu vos falei, o transplante exige que não haja células de leucemia presentes para ter uma maior taxa de sucesso. Geralmente, a indicação formal é na primeira remissão completa nos doentes que têm alto risco de recair, que é para diminuir esse risco, ou então nos doentes em segunda remissão completa que não tinham alto risco de recair, mas infelizmente acabaram por recair. Como eu referi no slide anterior, os anticorpos, os novos fármacos de imunoterapia demonstraram ter melhores resultados do que a quimioterapia convencional nas segundas remissões completas, portanto, estão indicados quando há recaídas ou refratoriedade à quimioterapia convencional e também quando temos uma DRM positiva. Apesar de terem trazido melhores resultados, as taxas de duração desses resultados ainda não são ideais. Aqui a grande taxa de sucesso destes anticorpos prende-se com o facto de eles terem permitido fazer uma ponte para o transplante, ou seja, nós temos um doente que está em recaída ou que tem uma DRM positiva e agora conseguimos em 80% dos casos pô-los com doença negativa, apesar de ser por curto espaço de tempo, conseguimos introduzir logo o transplante, que é a nossa grande opção curativa. Depois as CAR-T. As CAR-T temos duas disponíveis e estão indicadas em doença refratária, na segunda recidiva ou mais e também na recidiva após um allotransplante. As CAR-T são muito recentes, demonstraram taxas de remissão completa acima dos 70%, com menos toxicidade relativamente, ou uma toxicidade diferente e mais fácil de manusear num curto espaço de tempo do que o transplante. Agora, a grande dúvida, nós já temos alguns resultados promissores de que realmente temos uma taxa de resposta duradoura no tempo, mas ainda nos falta, não temos a experiência que temos com o transplante, porque um apareceu nos anos 70 e o outro apareceu em 2021, portanto não é muito fácil de comparar a longo prazo. Portanto, os desafios.
Os desafios desta nova era de tratamentos é como é que podemos sequenciar ou combinar estes fármacos de forma a ter uma maior taxa de sucesso, mas com a menor toxicidade possível. E, portanto, queria só fazer aqui um ajuste ao título, mudar de transplante versus imunoterapia para transplante e a imunoterapia, porque o futuro vai passar por se combinarem e por serem complementares. Pronto, e é tudo. Obrigada. Para criar um se em vez de assumir uma doença psicológica negativa, se não seria mais fácil chegar a ti como estratégia negativa do que o patologénico? Uma boa questão. Não tenho uma resposta, não existe ainda uma resposta. Ainda não há ensaios, sim. É muito difícil fazer comparações de algo que existe há diferentes tempos, com diferentes tempos, aliás, e não sei responder, ainda não existe esse tipo de... Também são diferentes, porque sim. O Brexit que está aprovado na LLA também não parece prometer curar, ao contrário do TISA da Novartis. O Brexit parece estar a ser colocado numa prateleira para ponte para a transporte. Ao contrário do TISA, mesmo dentro dos CAR-T, e os que estão para sair ainda são outros tantos, parece haver soluções diferentes. Portanto, provavelmente existem CAR-T que, como o transplante, prometem a cura, mas provavelmente não são todos. Sim, o que se e ainda é cedo para perceber quais é que vão permitir isso ou não, mas a produtora oral tem todo o sentido, não é? Se fôssemos fazer o mesmo com menos toxicidade, claro, porque é que não fazemos? Claro que sim, sim. Eu ia pedir à doutora Catarina se falava um bocadinho dos efeitos do período pós-transplante. Ok. Porque há muitos efeitos adversos que as pessoas, os doentes, vão fazer transplante e não sabem como vai acontecer. Portanto, vamos falar do imediato, na altura em que ainda estamos no internamento a fazer o transplante. Os efeitos imediatos vão se prender com a quimioterapia de regime de condicionamento. Como são regimes de condicionamento, portanto, quimioterapias agressivas, no sentido de limpar a medula toda, o doente fica totalmente aplasiado, ou seja, fica sem hemoglobina, fica sem plaquetas, fica sem defesas. E aí entra o grande risco de infecções imediatas, em que o doente precisa estar fechado num quarto, numa bolha, em que entramos todos mascarados, para não levar nada do exterior para o interior. Fazem muitas transfusões de sangue, de plaquetas. Isto é assim no imediato. O intestino também acaba por sofrer um bocado, fica muito irritado, muitos enjoos, vômitos, necessidade de fazer pausas alimentares com duração de mais ou menos uma semana, fazer alimentação parentérica, controlar a diarreia e depois, cerca de 15 dias a 20 após fazer a infusão de enxerto, e começam os valores a subir no hemograma, o que significa que já houve enxerto, ou seja, o transplante enxertou, chegou à medula e começou a replicar-se, a diferenciar-se, aí começam os verdadeiros desafios a longo prazo, que é lidar com a doença de enxerto contra o hospedeiro, que pode ocorrer nesse período ou mais tarde, pode ocorrer meses após, e tem diferentes tipos de manifestações. As manifestações mais agudas começam por ser na pele, que a pessoa começa a ficar com rasgo cutâneo, com manchas vermelhas, com comichão, com sensação de muito calor. Podemos ter vômitos, diarreia, novamente, que às vezes até se confunde ainda com o processo de recuperação da quimioterapia, com aquela mucosite, aquela irritação intestinal. Podemos ter alterações hepáticas e assim, no agudo é mais ou menos isto.
Depois, a longo prazo vamos tendo problemas semelhantes, mas com atingimentos de diferentes órgãos, olhos, pulmões, músculos, articulares, por aí, é mais ou menos assim. Depois, qual é o problema? É que se nós não tivermos doença de enxerto contra hospedeiro, é tudo bastante linear e fácil, porque ao longo do ano vamos começando o desmame dos imunossupressores e a pessoa vai se sentindo cada vez melhor, não vai estando tão exposta a apanhar uma infecção oportunística, que normalmente nas pessoas que não fazem imunossupressão convivemos com fungos e bactérias no ambiente e não nos fazem mal, mas as pessoas com imunossupressão estão um bocadinho mais desprotegidas. Portanto, isso é o processo linear. Agora, se acontecer de se suspeitar de que há uma doença de enxerto contra hospedeiro, esse desmame é muito mais difícil e complicado e pode ser prolongado no tempo. Além disso, os tratamentos de doença de enxerto contra hospedeiro também têm muita toxicidade. A nossa primeira linha são os corticoides. O corticoide ainda é o grande imunossupressor que temos. Só que o corticoide não pode ser desmamado rapidamente e o que acontece ao longo do tempo é as consequências do corticoide, que é diabetes secundária, começa a perder músculo, o corticoide tira-nos muito músculo, os ossos ficam fracos, com risco de fratura, ou seja, como se tivéssemos osteoporose. E depois pode ser ou não necessário acrescentar outros fármacos que também vão ter outras consequências. Pronto, e depois aqui isto é o grande risco e a grande toxicidade do transplante.